Gente, hoje eu quero compartilhar algo com vocês, que Deus tem falado comigo nessa temporada. Então eu já quero incentivar você a pegar seu bloco de notas, pega aí seu celular, pega seu bloco de notas e anote aquilo que nós vamos falar. Só por sinal, é comprovado que nós esquecemos até 70% do que a gente escuta quando a gente não anota. Imagina isso, quanta coisa a gente pode perder. Então já crie esse hábito de anotar, porque isso vai fazer muito sentido para você. Se você está anotando, já anote isso. Eu quero falar sobre o impacto do poder de Deus. Será que você pode repetir isso em alta voz? Diga: o impacto do poder de Deus. Abra sua Bíblia comigo, Êxodo 14, nós vamos ficar nesse texto e ler alguns princípios que o Senhor nos ensina em Êxodo capítulo 14, glória a Deus, Deus é bom, amém? Êxodo 14, versículo de número 21, eu quero ler uma história bem conhecida por sinal. Com certeza, você em algum momento da sua jornada, você já escutou sobre a saída do povo de Israel da escravidão do Egito e partindo pelo deserto para a terra prometida. Exatamente isso que está aqui em Êxodo capítulo 14. A Bíblia diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o transformou em terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos e carros de guerra do faraó e seus cavaleiros os seguiram até o meio do mar. Na vigília da manhã, no alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez com que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. Os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a sua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro com as águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram, cobriram todos os carros de guerra, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que haviam perseguido os israelitas no mar. Ninguém sobreviveu, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Versículo 30, naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor. Fala isso comigo bem forte, diga: o grande poder do Senhor. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em seu servo Moisés. Olha só que história impressionante. Quantos aqui são apaixonados pelo poder do Senhor? Quantos aqui são apaixonados? Quantos gostam de verdade da expressão do poder do Senhor? Como é que o poder do Senhor pode ser manifesto? De muitas maneiras. Você sabe disso. De repente, aquele momento que vem sobrenatural, aquela manifestação do Senhor, aquele momento que você toma um chá e você não sabe nem onde você está mais, aquele momento que existe uma revelação profunda, uma palavra de conhecimento que faz sentido e vai trazer um impacto no seu coração. A manifestação do poder do Senhor é algo muito precioso sobre todas as nossas vidas. Agora, olha que curioso isso, porque eu nasci dentro da igreja, e eu já nasci sendo filho de pastor. Então a minha vida toda, eu considero que eu gastei mais tempo dentro da igreja do que dentro da minha casa, ao longo da minha vida, com certeza. E se tem uma coisa que eu posso afirmar, e por favor escute isso com muita maturidade, é muito difícil você lembrar as últimas 50 mensagens que foram pregadas na igreja. Quantos aqui conseguem lembrar as últimas 50 mensagens? Me fala aí, as últimas 15 que você escutou. É muito difícil. Na verdade, se eu falar para você, me lista aí as últimas 3, 4, você já não vai conseguir. O que você vai conseguir lembrar e gravar na sua jornada cristã
supera os seus cronogramas naturais e vai para um lugar onde, se tem algo que marca a nossa vida, é quando nós somos expostos ao poder do Senhor. Quer ver uma prova? Se eu perguntar para você, me fale as últimas 5 experiências poderosas que você teve com Deus, você consegue ou não consegue lembrar? Você sabe que você consegue, porque isso de fato traz uma transformação para as nossas vidas. Agora, assim como nós vemos esse texto, o povo de Israel, eles saem da terra do Egito, direção àquilo que Deus tinha como promessa. Chega um momento que eles estão de frente com o mar, e como se não fosse suficiente, eles olham para trás, e existe um exército vindo. Por favor, Zion, vamos tentar imaginar você dentro dessa história. Imagina você e sua família, fugindo, quando de repente vocês chegam aqui como chama essa praia aqui da frente? Essa daqui? É isso aí, não entendi, mas é essa praia. Você chega nessa praia aqui, quando de repente você vê um exército vindo atrás de você, e eles não estão afim de conversa, eles querem matar você. Eles entram em desespero, começam a clamar, reclamar, orar, tudo ao mesmo tempo, até o momento que Deus vira e fala assim: eu vou operar o meu sobrenatural. E o Senhor diz: estenda a sua mão, Moisés, e aquele mar se abre. Imagina você está aqui e de repente esse mar abre na sua frente. Eu não sei você, mas eu ficaria uns 3, 4 pontos mais crente se eu visse uma coisa dessa. O mar abriu na frente deles, eles conseguem atravessar, chegam no final, o Senhor fecha o mar, eliminando aqueles que estavam perseguindo. E naquele momento a Bíblia vai dizer: e o povo de Israel viu o grande poder do Senhor. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é: e o povo viu o grande poder. Quantos aqui já viram a manifestação do poder do Senhor? Deixa eu ver você. Quantos aqui já experimentaram da manifestação do poder do Senhor? Vamos lá, gente, diga amém se você já viu isso. Tá, agora, a segunda parte desse texto que é muito importante para nós: e o povo viu a manifestação do poder, e como consequência, a Bíblia vai dizer, e aquele povo começou a crer, a temer ao Senhor por aquilo que eles tinham visto. O que eu quero trazer isso para vocês? Sim, é muito importante nós vivermos a manifestação do poder. Quantos aqui querem pelo menos desse ano 2025 experimentar pelo menos aí umas 50 mais experiências com o Senhor? Todos nós temos que ter muita expectativa em ter essas experiências com o sobrenatural. Mas hoje eu quero falar sobre a importância que através da expressão do poder sobrenatural possamos ser impactados e transformados por esse poder. Sabe o que você tem que entender? O Senhor, Ele não quer desperdiçar mover sobrenatural. Ele não quer que venha algo sobrenatural aqui, uau, todo mundo vai para o chão e aquela coisa de louco, você fala: meu Deus, não me tira daqui, se a sua vida não sair daqui diferente. O Senhor, Ele quer o poder dEle sendo manifesto no nosso meio, mas o Senhor, Ele tem um desejo que a nossa vida venha a ser impactada e transformada através do poder do Senhor, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, amém? Vocês estão prontos para isso? Tá bom, então pula comigo lá para o texto de Êxodo 14, nós vamos ler o versículo de número 1, versículo 1, então o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo, e acampem perto de Piairote, entre Midol e o mar. Eles devem acampar junto ao mar, de frente para Baal-Zefon. Olha só isso aqui. Então o Senhor disse a Moisés. Quem é que disse? O Senhor Deus disse a Moisés: mudem o rumo, mudem a trajetória. Sabe, quando eu falo sobre o poder de Deus, e de fato, eu creio profundamente que esse povo experimentou do poder do Senhor. E quantos aqui gostariam de provar desse tipo de experiência com o Senhor? Deixa eu ver você. Só que vamos voltar um pouquinho, porque nós vamos aprender que o primeiro impacto que o poder do Senhor quer gerar nas nossas vidas, tem como objetivo de gerar nas nossas vidas, é justamente algo chamado uma mudança de rota. A Bíblia vai dizer que o Senhor vira para Moisés e diz:
mude o rumo, mude a trajetória. Agora, por que isso é tão importante? Porque durante muito tempo, até mesmo eu estava lendo esse texto, e eu pensava assim: que coisa difícil você cair na frente de um mar, que coisa difícil você ser perseguido e espremido na frente do mar. E muitas vezes nós olhamos para esse texto e nós chegamos a uma conclusão sem muita leitura, que talvez eles encontraram uma grande dificuldade na trajetória, porque eles não fizeram um bom planejamento. Então olha só, Moisés tira aquele povo, não fez planejamento, então caíram na frente do mar, caíram numa emboscada, e então eles tiveram um problema. Talvez a gente vai pensar: olha, eles tiveram uma perseguição e um problema desse tamanho, porque o inimigo se levantou naquele momento, o diabo teve um levante. Eu fico impressionado, quanto que crente fala que o diabo se levantou, você já viu isso? O diabo nem senta, o coitado não está nem sentando, porque é tanto levante, levante, levante. Não, é um levante do inimigo. Então armaram para o povo de Israel. Só que eu quero dizer para você, que esse grande problema, que gerou uma grande manifestação do poder, nada mais, nada menos, foi algo que partiu do próprio coração de Deus. E Deus disse: mudem a rota. Agora, quando eu olho para isso, eu fico um pouco indignado. Eu falo: como é que pode Deus mudar a rota daquele povo e colocar o povo de frente para o mar? Onde que Deus estava com a cabeça? O que ele pensou? Será que Deus errou? Porque Deus pega e conduz aquele povo: acampem de frente para o mar. Será que Deus não sabia que aquele mar seria uma própria emboscada? Será que Deus não sabia que os inimigos conseguiriam alcançar? Deus sabia de todas as coisas, e mesmo assim, Deus direcionou para que houvesse uma transformação e uma mudança de rota, porque Deus tinha um propósito para aquela mudança de rota. Gente, o que você está dizendo para mim? O que eu estou dizendo para você é: se você quer ser impactado pelo poder do Senhor, entenda, o poder do Senhor vem com um dos desejos, é transformar o nosso caminho e a nossa trajetória diante daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Agora, aí é que entra o ponto, porque nem toda mudança que o Senhor vai operar nas nossas vidas, visivelmente ou humanamente, é positivo para nós. Porque imagina aquele povo: mas como é que Deus está me mandando para um lugar onde nós vamos morrer? E Deus pediu: mudem a rota. Talvez você está sentado aqui hoje, e o Senhor tem direcionado você em transformações de rota. Talvez o Senhor está dizendo para você: chegou o final de uma temporada, está iniciando o tempo de uma nova temporada. Talvez o Senhor está dizendo para você: chegou o momento de você trancar coisas que você tem que trancar, entrar em portas que você ainda não entrou. E nós estamos com essa mentalidade: mas Senhor, o que o Senhor tem com isso? Agora, a resposta disso tudo está no capítulo 13, no versículo 17 de Êxodo. Se você for rápido, só volta um pouquinho aí com o seu dedo. Êxodo 13, 17. Quando o faraó deixou o povo sair, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para a terra do Egito. Olha o que Deus estava dizendo: eu estou mudando a sua trajetória, eu estou mudando a sua rota, inclusive eu estou colocando uma rota mais difícil, que você vai ter perseguição, pelo seguinte: porque na verdade, a mudança de rota que eu quero fazer na sua vida, nada mais, nada menos, que é uma preparação para que você esteja pronto para assumir a terra que eu tenho para você como promessa. Gente, por que o Senhor tem que tocar no nosso caminho? Porque o Senhor tem que mexer nas nossas escolhas, porque o Senhor tem que mudar o rumo da nossa trajetória, porque o Senhor muitas vezes vai nos pedir a nossa carreira, justamente porque para vivermos a promessa do Senhor, eu e você precisamos passar pelo processo de preparação para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu pergunto para você hoje: quais são as coisas que o Senhor tem pedido para você? Quais são os caminhos que o Senhor está dizendo para você? Chegou o momento, é o momento de uma transição, é o momento de uma nova temporada. O que nós temos que entender é: o Senhor está nos preparando. Quer ver só um teste aqui? De verdade, não levanta a mão se você não é essa pessoa, mas quantos aqui tem promessas do Senhor que ainda não se concretizaram sobre sua vida? Levanta sua mão, mas levanta com fé que vai concretizar, em nome de Jesus, tá? Mas quantos tem? Levanta a mão se você tem promessas que ainda não se concretizaram. Tá bom, eu pergunto para você: será que Deus pode te colocar pela rota mais difícil para te preparar para viver?
porque foi exatamente isso que o Senhor falou. Eu tenho uma terra prometida, mas se eu entregar a terra prometida de uma forma mais simples e mais fácil, eu não vou prepará-los para usufruir daquilo que eu tenho. Talvez eles vão encontrar inimigos e eles vão desistir no meio do caminho, porque eles não foram forjados. O que o poder do Senhor faz nas nossas vidas? A primeira coisa, o poder do Senhor tem a capacidade de mudar a nossa rota. Só pensa comigo nisso. Esse povo, eles estavam há mais de 400 anos, 430 anos vivendo como escravos. Se você tem 30 anos, você já pensa pela formação dos seus pais sobre a sua vida. Imagina uma geração que era escravo, filho de escravo, neto de escravo, bisneto de escravo. Como é que esse povo pensava? Eles tinham uma mentalidade totalmente deturpada. Então o Senhor disse: eu preciso mudar a rota, inclusive fazer com que eles fiquem rodando dentro do deserto, porque eu quero prepará-los para entrar na terra prometida com a mentalidade para aquilo que eu quero entregar. Por que o Senhor tem que mudar a nossa rota? Porque Ele está nos preparando para viver as suas promessas. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Pula comigo lá para Êxodo 14, versículo 12. Êxodo 14, 12. A história ela continua. Depois que o Senhor muda a rota deles, a Bíblia vai dizer: e o povo de Israel disse: não foi isso que dissemos a você lá no Egito? Deixe-nos em paz, nós seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Gente, por favor, pensa nessa história. Imagina você estar numa situação de vida ou morte. Você tem uma parede, você tem um mar na sua frente, você tem um exército vindo atrás, e eles não estão ali para conversa, eles querem aniquilar esse povo. Eu pergunto para você, você ficaria ou não ficaria desesperado? Eu ficaria desesperado. O que está acontecendo? Por que nós estamos aqui? Naquele momento a Bíblia diz que o povo começa a murmurar, começa a reclamar, começa a dizer: o que nós estamos fazendo aqui? E Moisés deu uma resposta. Quantos aqui são casados, homens casados? Deixa eu ver você. Moisés dá uma resposta que é uma resposta excelente para você dar quando sua esposa está brava. Olha o que ele diz: calma. Como é que você manda alguém calma quando você está vendo uma situação de vida ou morte? Ele vira e ele fala: calma, fiquem firmes. Eu fico perguntando, ficar firme no quê? Vamos só ser um pouco de raciocínio aqui. Ficar firme no quê, Moisés? Nós somos escravos, nós não temos dinheiro, nós não temos casa, nós não temos segurança, nós não temos arma. Você vira para mim e diz: fica firme. Eu não sei se você já passou algum momento da sua vida que parecia que tudo estava desabando, aí o abençoado chega para você e fala: não, calma, está tudo bem. Não dá vontade de assassinar aquela pessoa? Você sabe do que eu estou... Como assim fica? Você está sabendo o que eu estou passando? Moisés ele vira e fala: calma, gente, fica firme. Como é que eu fico firme diante de tanto problema? Como é que eu fico firme diante de uma perseguição? Como é que eu fico firme diante dos problemas da minha vida? Naquele momento Moisés ele diz: fiquem firmes. Agora eu quero te responder, por que Moisés ele teve a ousadia de dizer para aquele povo: fiquem firmes? Fica firme no que, gente? Sabe no que? A diferença entre o povo e Moisés é que o povo estava reclamando porque eles não tiveram acesso à revelação das palavras do Senhor, enquanto Moisés, antes de vir para essa perseguição, ele teve um encontro com o Senhor, e o próprio Senhor trouxe uma palavra: eu estou te libertando, e eu vou entregar a terra prometida. Ele teve acesso à palavra de Deus. Então Moisés ele vira para aquele povo e ele vai dizer: fiquem firmes. Fica firme no que?
Fiquem firmes, convictos nas palavras do Senhor ao seu respeito. Se Deus disse, Deus vai cumprir. Se Deus disse, Ele vai responder. Então Moisés, ele tinha uma carta na manga, e essa segurança e essa firmeza vem de um lugar: convicções nas palavras do Senhor. Gente, como é que eu posso ficar firme diante das situações da minha vida? Ou será que aqui em Maceió ninguém tem problema? Você sabe o que eu estou dizendo? Mas momentos como esse, nós temos que ter uma coisa: o poder do Senhor manifesto traz um resultado: convicção naquilo que o Senhor falou para você. Olha para mim, Zay, deixa eu te explicar uma coisa. Se Deus te entregou uma palavra, essa palavra é uma palavra sobrenatural, porque Deus disse. Deixa eu só te explicar. Não tente achar justificativas e seguranças naturais para algo que o Senhor gerou de forma sobrenatural. Se o Senhor te entregou a palavra, saiba que a única coisa que vai te sustentar essa palavra é a própria palavra do Senhor. Tem momentos na nossa vida, na nossa jornada, e deixa eu te explicar, tudo vai dizer que não. As pessoas vão falar que não tem nada a ver, o ambiente onde você está parece que está desmoronando, a sua planilha financeira fala vermelho, 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 e você está convicto. Aí você fala: eu estou convicto onde? Eu estou firme onde? Eu estou disposto onde? Eu estou disponível onde? Na única coisa que me resta, e essa coisa é a palavra de Deus. Por isso eu falo para você, você tem que lembrar das palavras do Senhor sobre a sua vida, você tem que recordar. Por isso eu sempre falo, você vai receber oração, grava, fica escutando. Eu tenho a mania, eu entro no chuveiro e eu coloco as palavras proféticas e fico lá escutando, porque são essas coisas que vão sustentar. Quando você olhar ao seu redor, você dizer: nada é possível, mas a palavra do Senhor está respaldando aquilo que eu estou vivendo. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém e aplauda ao Senhor Jesus bem forte. Pula comigo lá para Êxodo 14, versículo 16. Vocês estão comigo aqui hoje, gente? Tá bom, eu vou correr por conta do nosso horário. Próximo, Êxodo 14, 16. Naquele momento a Bíblia diz que o povo começa a murmurar, a reclamar, e Moisés então, debaixo da obediência do Senhor, ele vira, ele estende a mão sobre o mar, e aquele mar se abre. Versículo 16. Erga o seu cajado, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Fala comigo bem forte, diga terra seca. Sabe, eu fico impressionado, porque Deus não somente abriu o mar, mas o Senhor abriu o mar e fez questão de secar a terra que o povo de Israel iria passar. Imagina comigo, sério, imagina, um milagre já, obviamente, absurdo é abrir o mar. Então imagina ali, você está, e eu sei que até tem o caminho de Moisés aqui, né? Então imagina, abrir o mar, já é algo absurdo. Agora, imagina abrir o mar e a terra secar. Você imagina isso comigo? A terra seca. Você tem que entender uma coisa: nada do que está na Bíblia é desperdício. Tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor fala na sua palavra, existe um propósito estabelecido. E se tem uma coisa que me chama a atenção e Deus fez isso para que os israelitas atravessassem o mar em terra seca. Você tem que entender o seguinte: todos os momentos que nós falamos de terra seca, isso nunca remete a algo positivo. Você concorda ou não? Nossa, eu estou numa terra seca, já viu isso? Eu estou num deserto, está uma sequidão a minha vida. Isso sempre remete a situações de grande dificuldade. Agora, vamos só fazer um paralelo. Quantos concordam que quando aquele povo estava atravessando em terra seca, 2 paredes de água ao redor, quantos aqui concordam que é uma baita manifestação do poder do Senhor? Você concorda comigo, sim ou não, gente? Você concorda que é algo assim impressionante de Deus, sim ou não? Sim. Tá, agora e se eu te falar que mesmo em momentos de grande manifestação do poder do Senhor, eu e você podemos passar por momentos de terra seca? Não, mas como assim, Sérgio? Eu fui no domingo, eu recebi tanto, foi algo tão forte, mas eu acordei na segunda e tudo estava do mesmo jeito.
eu experimentei, alguém entregou uma palavra profética que mudou meu coração. Mas na terça-feira eu recebi uma ligação. Sabe por quê, gente? Porque em momento nenhum da palavra do Senhor, o Senhor diz que mesmo quando Ele opera os seus grandes milagres e o seu poder sobrenatural, Ele elimina totalmente as terras secas da nossa trajetória. Agora eu faço uma pergunta para você: qual é o interesse do Senhor em secar aquela terra para o povo de Israel passar? Aqui existe uma comparação muito legal, e essa comparação é que se o Senhor tivesse deixado a terra úmida, aquele povo, ao atravessar aquela temporada, que era uma transição de temporada, eles marcariam os seus pés com aquela lama, e eles entrariam para a nova temporada do Senhor, trazendo lama do seu passado. Deixa eu te explicar uma coisa, e grava isso no seu coração. Se tem algo que o Senhor sabe fazer, é permitir momentos de terra seca no nosso coração, para que quando acessarmos aquilo que o Senhor tem de novo sobre as nossas vidas, nós não venhamos carregar as marcas do nosso passado para dentro do novo do Senhor. Eu sei que é bonito na teoria, e glória a Deus você está achando bonito, mas não é tão bonito assim, porque em muitos momentos o Senhor está dizendo: cara, eu tenho uma promessa sobre você, eu vou te prosperar. Só que aí você olha para a sua vida hoje e fala assim: meu Deus, está um caos. Sabe por quê? Porque quando Deus enviar o recurso, Ele precisa encontrar em você um bom administrador. Não sei, tio, o Senhor me chamou para transformar as nações, mas eu olho para a minha vida, está um caos, porque o Senhor está dizendo: eu não posso levantar um líder nessa nação, que ainda não sarou os seus traumas do passado. Eu preciso trabalhar em você, antes de usar aquilo que eu posso fazer nas suas mãos. O Senhor está extremamente interessado em trabalhar nas nossas vidas para essa próxima temporada. O Senhor estava dizendo: cara, eu não posso dar uma terra prometida para um povo que vem com a mentalidade de escravo. Tem muita coisa na nossa vida que eu estou olhando para as promessas, eu estou falando, glória a Deus pela promessa, só que o Senhor está falando, cara, você não está pronto. E adivinha qual é o meio que o Senhor usa para trabalhar no nosso coração? Terras secas. Eu nunca vi alguém dizendo assim, uau, foi o ano de maior crescimento da minha vida, meu Deus, eu fui transformado. Por quê? Porque deu tudo certo. O nosso crescimento, a nossa transformação, vem de lugares onde nós temos que pagar o preço por aquilo. Eu pergunto para você, qual o significado para o Senhor dos momentos de terra seca que você tem passado? Sei que está difícil, então só se questiona, o que o Senhor está fazendo com isso? Onde o Senhor está te levando? O que o Senhor está dizendo é, não leve as pegadas do seu passado para dentro da nova estação que eu estou te conduzindo. Se você recebe isso no seu coração com fé, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus mais uma vez. Êxodo 14, versículo 19. Eles continuam e a Bíblia diz: a seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se. Então vamos lá, o anjo de Deus que ia à frente, fala comigo, na frente do exército de Israel, retirou-se e colocou atrás, fala comigo, atrás. A coluna de nuvem também saiu da frente e posicionou-se atrás, entre os exércitos egípcios e os de Israel. Durante toda a noite, a nuvem trouxe trevas para um lado e luz para o outro. Assim, não se aproximaram uns dos outros durante toda a noite. Quarta coisa que o poder do Senhor traz sobre as nossas vidas como impacto. Diga comigo, maturidade na fé. Sabe o que o Senhor quer com as suas experiências sobrenaturais? Te conduzir para um lugar de maturidade. O desejo do Senhor é que nós venhamos deixar de ser crianças na fé. Como é que criança age? Criança é criança. Criança não tem muito compromisso, mentalidade, nossa, eu vou acordar, deixa eu fazer meu planejamento do dia. Criança acorda. Criança não se preocupa com o que vai comer, o que não vai comer, é uma criança.
Agora, o que o Senhor está dizendo é: eu preciso que vocês deixem de ser criança e entrem numa maturidade na fé. Por quê? Quais são os sinais da maturidade na nossa vida? Maturidade, gente, quando você alcança a maturidade, eu não sei quando você alcançou a maturidade, espero que você tenha alcançado já, mas quando você alcança a maturidade, você aprende alguns princípios, algumas coisas, como por exemplo, eu respondo pelos meus atos, eu tenho que fazer, querendo ou não querendo. Ou tem algum dia que você acorda assim na semana e fala: nossa, hoje eu não estou a fim de pagar boleto. O problema é seu que você não está a fim de pagar boleto. Você tem que pagar independente. Não, hoje eu não quero acordar, não quero trabalhar. É assim, gente, na maturidade. Maturidade, você faz o que você tem que fazer, independente. Estou sentindo, não estou sentindo, estou gostando, não estou gostando, eu estou bem, eu não estou bem, eu tenho que cumprir aquilo que eu tenho que cumprir. Agora vamos olhar para esse texto. A Bíblia diz que o anjo de Deus, a coluna estava na frente. Estava onde? Tá, deixa eu dar um contexto para vocês. Esse povo, eles estavam com aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Muitas vezes nós olhamos essa história, eles saindo do Egito, indo para a terra prometida, a gente acha que é desse tamanho aqui de povo. Então vamos juntar aqui as 300 pessoas e vamos lá. Aqui a gente consegue conversar. Imagina comigo, como que era a comunicação deles, 1,5 milhão? É maior que Maceió. Como é que você comunica com Maceió inteiro sem zap zap? Como é que você fala com eles, como você direciona? Então Deus, ele vem, reúne o povo e fala: siga a nuvem. O que era aquela nuvem? Diga comigo, Shekinah. É a presença manifesta do Senhor. Deus estava com a presença manifesta todo momento na frente. Então o povo estava andando, aquela nuvem estava guiando, a nuvem parava, eles paravam, a nuvem seguia, eles seguiam, eles estavam sendo direcionados por aquilo que eles estavam enxergando. Só que chega um momento da história que a Bíblia diz: e aquela nuvem sai da frente e vai para onde? Para trás. Só que a história continua, eles vão continuar sendo direcionados, eles vão continuar marchando e avançando, só que aquele momento eles vão precisar avançar, mesmo que eles não estão enxergando. Eu e você precisamos atingir a maturidade na fé. Se você está anotando, anote isso. Deus quer gerar através da maturidade. Primeiro, nem sempre nós vamos viver momentos onde a manifestação do Senhor é visível. E isso não quer dizer que o Senhor não está trabalhando, porque a Bíblia diz: aquilo sai da frente, vai para trás, mas o fato de ir para trás é que estava blindando eles de o exército do inimigo atingir eles através do ataque. Deixa eu te perguntar, olha para mim, gente, como é que você lida quando você não escuta a voz do Senhor? Como é que você lida quando você não vê o agir do Senhor claro na sua vida? Porque quantas pessoas, quando não enxergam o agir do Senhor, desesperam. O Senhor não está fazendo nada, tem alguma coisa errada, eu vou abandonar esse Senhor porque eu não estou vendo os milagres acontecendo. Como é que nós lidamos quando nós não estamos vendo o agir visível do Senhor? Sabe como chama isso? Imaturidade na fé. Porque a maturidade na fé nos faz continuar vivendo, mesmo que nós não estamos vendo as coisas. O Senhor me direcionou, mas eu não estou vendo nada. Eu continuo avançando em direção àquilo que o Senhor deu como ordem. As coisas não estão encaixadas, mas eu continuo andando em direção ao que o Senhor tem. Como chama isso? Maturidade. Agora, você quer ver uma outra coisa sobre maturidade? Você está anotando, anote isso. Que maturidade na fé nos faz viver independente daquilo que nós estamos enxergando. Só vou dar um exemplo aqui para vocês. Quantos aqui creem que esse momento de culto é o momento onde nós buscamos a presença do Senhor? Quantos creem nisso? Quantos creem que é aqui que nós estamos entregando o nosso melhor ao Senhor? Sim ou não? Uma prova muito simples de maturidade na fé é quando nós conseguimos cultuar o Senhor, mesmo quando tudo diz que sim, e mesmo quando tudo diz que não. Por um acaso você já teve que vir para o culto cheio de problema? E aí você senta, você não consegue nem pensar de tanto problema que você tem para resolver. Eu pergunto para você, será que você tem maturidade suficiente para dizer: Senhor, estou cheio de problema, mas a minha adoração está subindo ao Senhor? Você já chegou no culto e você não conseguiu sentir? E é engraçado, porque geralmente eu tenho muita compaixão do pessoal do Alto Monte, de verdade, porque os caras sofrem a pressão aqui. Aí você chega no culto e fala: nossa, não está com unção, está faltando óleo. Ó, os caras tudo rindo lá, ó. Eu estou ajudando, depois vocês pagam uma pizza, tá
tudo bem. Eu pergunto para você, como é que você lida num culto quando você não está sentindo o agir? Quando o negócio está meio truncado, será que você entrega ainda a sua adoração? Você entrega o seu louvor? Você recebe no seu coração independente? Ou você acha que todos os momentos que nós estamos aqui na frente, o pastor André sabe, tem uma rodagem muito maior que a minha. Você acha que todas as vezes que ele teve que subir para pregar, ele falava assim, uau! Quantas vezes nós temos que seguir servindo o Senhor, querendo, não querendo, gostando, não gostando, estando bem, não estando bem, independente, a minha mente está focada, Senhor, eu vou continuar, porque isso se chama maturidade. O que o Senhor quer com você através do poder dele, é nos levar a um lugar de maturidade na fé, onde nós não nos movemos por aquilo que nós vemos ou sentimos, mas nós nos movemos por aquilo que o Senhor depositou dentro do nosso coração. Será que você pode virar para a pessoa que está do seu lado, coloca a mão no ombro dela e fala, o Senhor está te chamando para um tempo de maturidade na fé. Último, Êxodo 14, versículo 26. Nós estamos falando sobre o impacto do poder de Deus. Primeiro impacto, nós falamos, é a mudança na nossa rota. Segundo impacto, convicção nas palavras de Deus. Terceiro impacto, períodos de terras secas. Quarto, é a maturidade na fé. Quinto impacto, Êxodo 14, 26. A Bíblia diz assim: depois o Senhor disse, acompanha a leitura. Depois o Senhor disse a Moisés: estenda sua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro com as águas, e o Senhor os lançou sobre o mar. Quinta e última coisa, se você está anotando, anote isso aqui. O quinto impacto do poder do Senhor sobre as nossas vidas é o retorno ao local do encontro com a presença de Deus. É o retorno ao local do encontro. Olha aqui para mim, gente, por favor. Pensa comigo assim na cena. Moisés estava desse lado do rio, desse lado do mar, e aquele mar na frente e um exército atrás. Se você fosse Moisés, com que fervor você oraria por uma libertação? Você ficava crente na hora, você concorda comigo, gente? Você fala, meu irmão, se eu não orar agora e fizer o negócio virar. Moisés, ele ora, ele clama ao Senhor, e o Senhor opera um milagre. O mar se abre. Uau! Imagina comigo, 1,5 milhão de pessoas passando por meio daquele mar. Eu fico imaginando, se eu chegasse do outro lado, lá do rio, meu irmão, tchau. Eu não ia esperar mais ninguém passar, porque eu estou falando, cara, os caras estão vindo atrás de mim, vão embora. A Bíblia fala que quando eles atravessam, eles tiveram a libertação, eles tiveram o resultado, eles viram o agir do Senhor, o que naturalmente todas as pessoas fariam. Eu cheguei do outro lado da margem, tchau, vamos embora para a terra prometida, vamos embora para aquilo que o Senhor tem. Só que olha isso aqui, gente, naquele momento, quando eles terminaram de atravessar, depois que o milagre, o livramento chegou sobre eles, a Bíblia diz, e Deus vira para Moisés e fala, retorne para a margem daquele rio, estenda as suas mãos novamente, e da mesma maneira que você fez antes de você ter o milagre, agora depois do milagre, você estende sua mão, você clama pela presença, para que o mar se feche, fechando aquele ciclo. Sabe o que eu aprendo com isso, gente? Escute isso aqui, eu e você, temos que constantemente voltar ao lugar do encontro com a presença e com o poder do Senhor. Sabe por quê, gente? Quantas vezes as nossas orações mais fervorosas e sinceras foram entregues ao Senhor quando a gente precisava de um milagre? Quantas vezes o nosso maior fervor na fé e na vida cristã foi desse lado do rio, quando nós estávamos olhando para as impossibilidades e as coisas estavam acontecendo, mas uma vez que o Senhor operou, pelo nosso clamor, pela nossa oração sincera,
pela nossa busca, pela nossa entrega, pela nossa dedicação, o Senhor abre o mar. E talvez o abrir o mar sobre a sua vida é o quê? É uma resposta de trabalho, é uma bênção financeira, é a salvação da sua família, é o seu casamento sendo restaurado, é o seu filho indo para Jesus. O mar se abre e você hoje se encontra do outro lado. Eu faço essa pergunta: será que nós agora do outro lado do milagre, nós estamos retornando constantemente ao mesmo lugar que nós clamamos com tudo que nós podíamos quando nós precisávamos do Senhor? Quantas vezes, depois de ter recebido o que o Senhor poderia nos entregar, nós já não buscamos mais o Senhor, nós já não voltamos mais ao lugar de valorização da presença, porque nós já recebemos tudo que nós tínhamos para receber? Eu estou falando outra língua aqui, gente? Você conhece pelo menos uma meia dúzia de pessoas que depois que Deus abençoou essa pessoa, largou o Senhor? Sabe por quê, gente? Porque eu e você temos que entender que através do poder do Senhor, constantemente, eu tenho que voltar à presença dEle. Eu volto à presença dEle. Senhor, quando eu não era nada, eu orava de verdade. Agora que o Senhor começou a me abençoar, Senhor, é agora que eu tenho que orar. Quando eu estava passando dificuldade financeira, Senhor, eu estava orando na madrugada. Senhor, agora que o Senhor me abençoou de forma financeira, eu vou voltar de madrugada a buscar o Senhor. Por quê? Porque eu e você precisamos constantemente retornar ao lugar que Deus proveu o milagre sobre as nossas vidas. Sabe o que a gente não pode ter, gente? Olha para mim, eu quero encerrar aqui. Mas se tem uma oração que eu faço constantemente é: Senhor, não me deixe, ao contar as minhas histórias com o Senhor, eu sempre apresento que as minhas maiores histórias com o Senhor aconteceram há 10, 20 anos atrás. Eu quero todo dia ter uma história nova com o Senhor. Eu quero todo dia ter uma experiência fresca com o Senhor. O que eu não quero falar é: Senhor, as minhas maiores loucuras de amor pelo Senhor foram feitas quando eu tinha 14, 15 anos. Eu quero continuar, Senhor, mesmo que as coisas estão acelerando, mesmo que as coisas estão avançando, eu quero continuar nesse lugar, Senhor, da valorização da sua presença. Ai de mim, Senhor, a minha oração ser mais sincera quando eu preciso abrir o mar, do que depois quando o Senhor me pede para voltar e fechar o mar. Eu pergunto para você: quando foram as suas maiores orações? Quando aconteceram as suas maiores buscas pelo Senhor? Mas o problema é que a gente fica sério demais, a gente fica ocupado demais, a gente fica importante demais, e chega um momento que, se a gente não tomar cuidado, a terra prometida rouba o nosso coração daquele que prometeu a terra sobre nós. Senhor, nos ajude a voltar sempre para o lugar do encontro. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Eu quero fechar com esse versículo, está em Êxodo capítulo 33, versículo 12. Escute isso aqui com atenção, gente, por favor, eu estou terminando. Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste. Olha aqui, gente, por favor. Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, Tu me chamaste, conduza este povo, mas não permites-me saber que enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo nome, você tem me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o seu povo. O que Moisés está fazendo aqui? Olha aqui, Moisés estava no meio de um deserto, com um povo ruim, mas pensa num povo ruim, era esse povo aqui, reclamando, querendo matar Moisés. Imagina isso, no meio de um deserto. Se você não foi no deserto, vai no deserto, você vai saber o que eu estou falando. Um lugar horrível. Moisés chega diante do Senhor e ele vai falar: Senhor, peraí, primeiro, eu estou recordando, o Senhor me chamou, o Senhor me entregou a palavra, vai e liberta esse povo, e eu estou nesse deserto. Ele vai recordar o que? O Senhor me chamou, assim como o Senhor disse: eu tenho uma terra prometida sobre você. Não fui eu que inventei, foi o Senhor. O Senhor falou: eu te chamo e eu te entrego uma promessa, e eu estou no meio de um deserto.
Talvez assim é o que nós pensamos muitas vezes. O Senhor me chamou, o Senhor me entregou uma promessa, e eu estou no meio de um deserto. Agora, o que mais me chama a atenção na vida de Moisés, é o que ele vai dizer no versículo 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei, e darei-lhe descanso. Versículo 15. Então Moisés declarou: se não fores comigo, não nos faça sair daqui. Eu sei que isso aqui é uma coisa até bonita de falar, mas Moisés estava no pior momento da sua vida, no meio de um deserto. De um lado ele está olhando, uau, Deus me chamou. Do outro, o Senhor tem uma grande promessa, mas eu estou no meio de um deserto. Moisés, ele vira, gente, e ele expressa aqui o puro coração dele. Ele vai dizer: Senhor, o Senhor tem a promessa, o Senhor tem um chamado, e eu estou no deserto. Só que eu digo uma coisa para o Senhor: eu prefiro ficar nesse deserto com a sua presença, do que entrar na terra que o Senhor me prometeu, sem que a sua presença me acompanhe. Senhor, está difícil esse deserto, a minha vida está complicada, Senhor, mas eu prefiro a minha vida complicada com o Senhor, do que um chamado vazio da presença do Senhor. Entre a sua presença e o chamado, eu fico com a presença. Entre a sua presença e a promessa, eu escolho a sua presença. Você tem que entender o coração de Moisés, gente. Isso aqui é extremamente profundo, porque ele nos mostra: tudo o que me importa é a presença manifesta do Senhor na minha vida. É por isso que você vai ver ele voltando para aquela margem, dizendo: eu volto e eu estendo a mão, porque o meu interesse não está numa promessa, não está num chamado, o meu interesse está na presença manifesta do Senhor sobre mim. Zion, o que nós precisamos aprender? Que quando o Senhor vem e o poder dele se manifesta, isso precisa nos levar a essa valorização de estar na presença do Senhor todos os dias. Seite, mas está difícil. Seite, mas eu tenho promessa. Seite, mas eu tenho chamado. Glória a Deus por tudo isso, e eu creio que você vai viver. Mas não negocie. A prioridade é a presença manifesta do Senhor sobre nós. Se você recebe isso, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus bem forte.